A gente falou agora há pouco sobre o caso da deputada Joyce Hasselmann. Ela está concedendo uma entrevista nesse momento ao José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes. Nós vamos acompanhar ao vivo aqui no Band News TV. Mas eu sou cabeça dura pra caramba, eu tava preocupada com os dentes. Eu falei, quebrei os dentes, fiquei banguela na frente, quebraram 2 dentes. Falei, eu preciso de um dentista, como é que eu vou sair desse jeito? Né? Não tem como. Aí liguei para algumas amigas e tal, consegui uma junta de dentistas aqui, né? Eu não consegui abrir a boca, estava toda muito inchada, eu estou muito melhor, assim, porque eu fiquei 3 dias comendo com colherinha de café, tipo papinha de neném, porque não abria a boca. Né? O meu rosto aqui estava parecendo que tinha metade de um melão no rosto, estava muito inchado mesmo. Hoje eu estou, essa parte preta do rosto, segundo os médicos, é normal por conta do trauma da face. Então, na hora que eu bati, não ficou roxo. Mas, como quebrou o osso, é normal que o sangue vá descendo, né? Então, esse roxo aqui é por conta do trauma da face. E aí, quando a gente foi, que eu consegui abrir a boca e fiz os primeiros exames, tomografia, para ver a questão dos dentes, o bucomaxilo falou, não tá certo, não, tem mais coisa aí. Eu com muita dor, meu marido já tinha me medicado, então tem mais coisa aí, e eu liguei pro Dr. Calil. Né? O Calil é um querido, eu sou muito amiga do Calil e da Ludmilla. Liguei pro Dr. Calil, contei o que disse, ele falou, não, você tem que ir pro hospital agora. Né? E o Daniel tentando me levar pro hospital. Aí o Daniel pediu uma sequência de tomografias, fui fazer as tomografias. E o resultado foi assustador, porque, assim, o resultado da tomografia, aquilo que eu achava que eu tinha tido um desmaio, caí, bati o rosto, o nariz e pronto, acabou, né? Na verdade, se transformaram em 5 fraturas de rosto e uma de crânio. E aí o Dr. Calil me ligou, até assim, assustado, ele falou, menina, o que é isso, né? Que pancada é essa que você tomou? Você tem 5 fraturas só no rosto. É um negócio inimaginável. E aí, conversei com os médicos, a gente tentando fazer a reconstituição da coisa, né? Assim, eu não descarto nenhuma possibilidade da Atena. Não vou aqui acusar detratores, não vou acusar quem já me ameaçou de morte, eu não vou fazer isso porque seria extremamente irresponsável. Quem tem que me dizer isso é a investigação, né? Pode ser que eu tenha caído, bom, teria sido um caso único na história de uma pessoa que tomou 6 tombos, né? E não lembra, porque para isso eu teria que ter caído 6 vezes. Eu teria que ter caído na nuca, eu tô com um galo na nuca, eu estava do tamanho de uma laranja, agora diminuiu bastante, eu teria que ter caído com a nuca, eu teria que ter caído no queixo, numa coisa pontiaguda, eu teria que ter caído depois para bater aqui, eu teria que ter caído de lado para machucar essa outra parte aqui que está roxa, eu teria que ter caído de joelho, que eu estou com os 2 joelhos machucados, e teria que ter caído de alguma forma com esse ombro, né, para fazer esse machucado no ombro. Então seria assim, né, um caso. Você acordou de costas? Você acordou de costas ou de bruços? De que jeito você acordou? De costas ou de bruços? De bruços. Bom, aí de bruços, significa que o meu rosto significa que muito sangue. Aí explica-se o ferimento no queixo, parte de ferimento no rosto e tal. Mas na nuca, como é que você vai explicar essa contusão? Ferimentos na C7, que aliás você levou uma sorte terrível, porque a C7, quando ela é seccionada de uma vez, acho que é a vértebra que é responsável por movimentos, muita gente fica paraplégica quando tem a C7 atingida, é uma vértebra importantíssima. E parece que há ferimentos em outras partes do corpo também, não é? Costela e tal. Sim. O que é para você e para os médicos... Não de quebrar, sabe, da Atena? Tem ferimentos como aqui no ombro. Sim, mas tem hematomas. Sim. Tem hematoma. Mas hematoma. isso para os médicos... Para os médicos não seria compatível com uma queda só? É isso? Não seria compatível com uma queda. Ou eu teria que ter rolado de uma escada, ou eu teria que ter caído muitas vezes, e obviamente eu lembraria, né? É óbvio, eu posso até ter batido a cabeça e tido, né, um espasmo e ter esquecido, mas eu esqueceria a partir daquele momento. Né? Se eu tivesse tido vários tombos, eu me lembraria. Então, assim, e cair da própria altura, veja, eu não caí de um prédio de 3 andares, eu caí da própria altura, segundo a primeira versão, né? E aí nós juntamos, o que me deixou, assim, muito apavorada no meio da história, é que uma das pessoas que trabalha para mim
Faz 2 meses mais ou menos, tem algumas pistas que a gente foi juntando. Ele achou uma carteira de cigarro dentro da minha casa. Eu não fumo, ninguém na minha casa fuma, e a casa ficou 10 dias fechada, porque eu estava em viagem a São Paulo, fazendo minha agenda em São Paulo, ninguém entrou aqui e só ele, teoricamente, tem a chave. Ele ficou apavorado, ele me trouxe a carteira de cigarro e eu acabei até brincando com ele. Eu falei, Cristiano, deve ter um fantasminha que anda aqui em casa, fica tranquilo, tal. Não dei muita bola para aquilo. E o outro segurança que me acompanha relatou que encontrou marcas de pegada na casa também, isso há mais ou menos uns 4 meses também. Isso também foi encontrado em São Paulo, tá? Marcas de pegada, tanto no meu apartamento em São Paulo, quanto no apartamento aqui em Brasília, né? A gente reforça a segurança, tenta evitar as teorias da conspiração, porque senão a gente não vive, né? Mas o fato é que existe uma suspeita de que alguém que obviamente é um profissional, eu falei isso para a Polícia Legislativa, falei, vocês não queiram que alguém suba no elevador, dê um tchauzinho para a câmera e diga, oi, eu estou indo lá invadir o apartamento de uma parlamentar, né? Vou dar uma pancada na cabeça dela, né? Vou espancá-la e depois eu vou sair, vou mandar um beijinho para vocês e vou embora. Isso aí tem que olhar, realmente fazer um trabalho profissional, ver todas as entradas, ver onde não tem câmera de segurança, porque na frente do meu apartamento não tem câmera de segurança e de nenhum apartamento funcional. Eu já mandei trocar todas as fechaduras da minha casa, porque como o meu imóvel é um imóvel público, as chaves não são só minhas. Dentro da Câmara existe um departamento em que as pessoas têm cópias das chaves, e não tem marca de arrombamento, não roubaram nada. Eu estava, inclusive, com a minha bolsa, né, no meu quarto, absolutamente visível. Estava com as joias que eu usei no dia, um brinco que eu ganhei do meu marido, anel, relógio, estava tudo ali à disposição. Então, assim, não foi assalto, de maneira nenhuma. Não foi... Acho muito improvável que tenha sido uma sucessão de quedas pelo tamanho dos machucados, e especialmente pela questão da coluna. Como é que eu ia dar conta de fraturar a minha C7? Assim, e como é que eu ia dar conta de machucar a minha coluna? Eu mesma, né, dando soco na minha coluna, é uma coisa, sabe, é surreal de se imaginar. Mas eu tenho até feito piada, porque mesmo na hora da desgraça a gente não pode perder o humor, né? E realmente, essa cabeça aqui é dura, viu, Datena? Nem com pancada a bichinha deixa de trabalhar, e nem com a espinha fraturada, nem com a coluna quebrada, a espinha se dobra. Então, estou firme aqui. Joyce, no momento que você estava assistindo a série, que deve ter levantado, sei lá o que, para ir pro quarto, só estavam no apartamento você e o seu marido, mais ninguém? Meu marido, sempre tem funcionários da Câmara que ficam aqui, né? Os funcionários da DEPOL, que é o Departamento Legislativo, eles me acompanham para todos os cantos, né? Para onde eu vou, eles me acompanham. Eles não ficam dentro do meu apartamento. Eu tenho um outro funcionário que fica dentro do meu apartamento, mas ele já não estava aqui, né? Nesse horário específico, geralmente a DEPOL fica fazendo ronda em volta dos funcionários, e aí tem um horário que ela vai embora. Eu não sei qual foi o horário específico que ela foi embora, vou ter uma conversa pessoal com o chefe da DEPOL hoje. Eu já tive várias conversas por telefone, mas por conta de hospital e tudo, eu não tive condição de ir ao departamento. Então, hoje eu vou fazer isso, né? Então, eu não sei a hora exata que a DEPOL deixou o prédio. Agora, eu estava assistindo no meu quarto, eu não andei até o meu quarto. Eu estava assistindo na minha cama, no meu quarto, e assim, eu não dormi tarde, eu sou insone, mas nesse dia eu não dormi tarde, eu tomei meu remedinho para dormir, que eu tomo todo dia, eu tomo lá meu Stilnox, do dia a dia, tomei meu Stilnox, peguei meu travesseirinho, eu geralmente durmo com o meu gato, eu tenho um gato gigante aqui, que eu durmo com ele estava muito inquieto nesse dia, muito inquieto, e aí falei, ele vai me atrapalhar, porque ele corria, ele pulava, ele ficava o tempo todo em torno de mim. Animal é uma coisa impressionante, né? Como eles são sensíveis. Tirei o James do quarto, voltei para a cama, liguei o ar-condicionado, puxei minha cobertinha, e é a última coisa que eu lembro até eu acordar nessa poça de sangue. É possível que alguém já estivesse no apartamento quando vocês entraram no apartamento? Sim, um dos meus agentes acha possível que sim. Por quê? Esse é um apartamento muito antigo e é um apartamento grande.
tem cômodos que a gente não usa. Então, tem aquele famoso quarto da bagunça, eu tenho um estúdio aqui que está cheio de coisa, que eu vou retomar, mas ele está inutilizado. Tem lá o quarto para guardar rouparia, essas coisas. Então, um dos meus agentes que trabalhou muito tempo no Exército, depois na polícia, trabalhou com investigação, ele não descarta essa possibilidade. 2 possibilidades ele não descarta. Uma de alguém ter entrado e colocado qualquer tipo de medicação dentro das minhas águas. Eu sempre pego as aguinhas assim, de garrafinha, e eu peço para encher num filtro que eu tenho. Essa tipo coisa de um mulher, Boa Noite Cinderela. Tipo um Boa Noite Cinderela, para pagar. É uma suspeita. Ele jogou fora todas as águas, né? Até foi um erro, a gente deveria ter tido guardado, né, para mandar fazer um tipo de exame, mas na hora a cabeça da gente é uma loucura. E os quartos, ele adotou um procedimento. Ele trancou todos os quartos e pegou a chave. Porque se alguém entrou num desses quartos, alguém que conhece a minha rotina, né? Que sabe que eu tomo remédio para dormir, que sabe que eu fico até um pouco mais tarde assistindo uma série, que sabe que eu tomo água igual um camelo nas minhas garrafinhas, que eu levo as águas para o quarto. Alguém realmente pode ter entrado e ficado durante bastante tempo num desses cômodos, isso não é descartado. Aqui no apartamento funcional, a polícia já veio ver no prédio quem estava aqui, não tem uma alma viva, né? Então o momento é muito propício também, né? Não tem vizinho de baixo, não tem vizinho de cima, não tem ninguém no corredor, não tem ninguém em lugar nenhum, porque os deputados estão em suas bases. Né? Então, não está descartada essa possibilidade de alguém ter entrado e aguardado o momento certo dentro de casa. Estranho não ter a câmera de segurança na porta de entrada, né? Ou saída, depende. Porque quando me disseram ninguém foi visto entrando ou saindo, não é? Eu imaginei que tivesse uma câmera na porta do seu apartamento e que ali ficasse eliminada a possibilidade de alguém entrar ou sair. Agora, estranho não ter essa câmera de segurança ali na porta de entrada ou saída. É o único acesso que tem para o apartamento? Tem 2 acessos para o apartamento. O acesso serviço, do elevador de serviço e o acesso do elevador social. E tem a escada, né? Tem as escadas também. Eu não sei se tem câmera na garagem. Eu vou questionar hoje a Depol sobre isso, né? Se no subsolo, na garagem, tem câmera. E ontem, Datena, nós temos um grupo da bancada feminina, era uma preocupação grande da bancada feminina com o que aconteceu comigo, o fato de não ter câmeras na entrada dos apartamentos. Então, por quê? Porque, assim, entrar num apartamento de um deputado parece uma coisa difícil, mas não é. Assim, as pessoas chegam, estou indo no apartamento tal, e as pessoas vão entrando. É assim. Porque se criou uma coisa de, é muito seguro, Brasília é seguro, a gente está vendo que não é tão seguro assim, né? Então, ontem as deputadas estavam relatando que já passaram por situações de estar em casa no apartamento, pessoas que elas conhecem, mas que não foram convidadas, baterem a campainha, entrarem dentro do funcional, mesmo tendo vigilância armada, né? Então, você chega lá para o porteiro, estou subindo no apartamento da Joyce, pronto, pegou e subiu. Então, assim, eu falei com o presidente da Câmara, as mulheres estão bastante preocupadas com essa questão da segurança mesmo. Essa coisa de não ter a câmera no apartamento funcional, né? Muitos parlamentares devem se sentir, sei lá, invadidos, né? Não quero que saiba quem entra, quem sai na minha casa, mas é uma questão de segurança. Se a Câmara não colocar, eu vou colocar câmeras em todo o circuito aqui, interno e externo, vou colocar inclusive dentro de casa, não vou colocar só fora, não. Porque não é brincadeira o que aconteceu, né? Pelo tamanho da extensão das lesões, eu podia ter morrido se eu não tivesse um médico em casa para me socorrer imediatamente. Eu não saberia nem por onde começar, toda a minha estrutura de atendimento está em São Paulo. Então, muitas vezes eu fico sozinha aqui em Brasília. Muitas vezes, porque meu marido viaja o Brasil inteiro, ele é neurocirurgião, deixou de operar uma senhora que estava com tumor, uma senhora de 72 anos, para ficar aqui me socorrendo, né? Mas muitas vezes eu estou sozinha, eu e meus 3 gatos. Então, você imagina o que poderia ter acontecido.
É uma coisa que serve de alerta, é um crime, talvez, né? Se eu não tive o tombo, né? O tombo impossível, os 5 tombos em sequência, mas é algo que tem que ser investigado e serve de alerta para que realmente a segurança seja reforçada nos apartamentos e, em especial, nos apartamentos das mulheres. No momento mais crítico, você passou por uma série de ameaças que chegaram até colocar a cabeça de porco na porta de seu apartamento ou casa. Foi uma coisa assim brutal. Poucas vezes a gente viu a gente passar por tantas ameaças assim. Ultimamente, você tem recebido algum tipo de ameaça? E qualquer tipo de ameaça é agressivo, né? Qualquer que seja, é uma ameaça. É uma das coisas mais covardes que existem, porque não tem nada mais covarde do que ameaça. E é covarde, e por que a covardia se alimenta? Porque a legislação não pune crime de ameaça, Datena. Já me ameaçaram de todo jeito. Essa cabeça de porco mandaram numa cesta de presente para minha casa, com um bilhete, dizendo, a próxima será a sua. E mandaram como se fosse um presente mesmo, o porteiro recebeu o presente e mandou me entregar o presente. E que a gente abre o presente, era essa cabeça de porco com ameaça de morte. Era uma época, inclusive, que eu andava com colete à prova de balas, estava muito ameaçada. No último ano e meio, eu fui ameaçada de tudo que você pode imaginar. De morte, estupro, espancamento, ameaçaram os meus filhos. Tanto que, de novo, eu tive que tirar meu filho da minha convivência, porque aquela coisa, quando a gente vê que tem um risco, a gente esconde, a gente coloca num lugar mais seguro. Então, assim, as ameaças são constantes, mas elas são tão constantes que é horrível dizer isso, elas já passaram meio que fazer parte da minha vida. Sabe aquela coisa que você fala, tá, estão me ameaçando de morte, de novo, né? Então, e não existe prisão para crime de ameaça. O crime de ameaça ele tem que se tornar efetivo, quer dizer, a ameaça tornar-se o crime mesmo, a ação, para que haja punição. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu sou ameaçada todo dia e a polícia já sabe de algumas pessoas, faz o monitoramento, quer dizer, qual é o monitoramento? Esse aqui é só um maluquinho de internet, esse aqui não tem risco, tá só falando bobagem. Não, esse aqui é um vigilante armado, esse aqui é alguém da polícia, esse aqui é alguém de uma milícia, então aqui tem um risco, vamos monitorar mais aqui. Então a polícia fica fazendo essa peneirada, a polícia de São Paulo acompanha todas as ameaças de morte pelas quais eu tenho passado, mas é algo absolutamente surreal, Você está num país como o Brasil e você viver todos os dias com alguém dizendo que de alguma forma vai te matar, vai te estuprar, vai te espancar. E agora nas redes sociais, muita gente ligada ao grupo do atual presidente da República comemorando o que aconteceu, dizendo que foi pouco, que eu devia ter sido morta, que deviam ter quebrado a minha espinha para eu não andar. Então, é muito cruel assim, a maneira com que as pessoas, não todas, mas com que esse grupo de pessoas agem. É uma coisa muito desumana. Assim, parte da nossa população perdeu a humanidade por conta de um fanatismo político, e o que é muito triste, Datena. Boa parte da rede social é muito importante que dê opiniões, porque entende muito mais que a gente. O médico que está na rede social entende mais que a gente, o gari que está na rede social entende mais do que ele faz, do que a gente, o porteiro do prédio entende mais do que a gente, o engenheiro entende mais do que a gente. Muita gente de bem está na internet e nas redes sociais, mas tem alguns canalhas que eu não consigo entender como não há um regramento e leis, capazes de punir essas pessoas. Nós somos punidos todo dia pelo que a gente fala. Eu, por exemplo, outro dia eu estava defendendo um companheiro meu de profissão que teve um militar que se exasperou em empurrar um cinegrafista meu. Eu defendi o cara, falei assim, eu acho que o cara estava fora do equilíbrio dele, porque há formas e formas de você pedir para que uma pessoa saia de uma zona quente de um acidente. Você não precisa empurrar a pessoa. Fala, dá licença que a pessoa saia com a maior tranquilidade, porque está sabendo, profissional experiente, está sabendo o risco que pode correr, não precisa empurrar. Eu fui condenado por defender um amigo meu em primeira instância e vou recorrer. Não é? Eu fui condenado outro dia porque existiu uma pessoa que permitiu que pessoas contaminadas no começo da pandemia, permitiu e até
forçou que pessoas contaminadas pela pandemia fizessem parte de um grupo de trabalho na refinaria de Cubatão. E eu e o Agostinho nos insurgimos contra isso, porque isso não é só negacionismo, é você espalhar a doença. De repente o juiz na sentença reconhece que realmente a gente tinha razão, mas que nós extrapolamos da forma com que foram feitos os comentários. Ora, isso é censura. Como é que ele pode estabelecer o padrão de comentário que eu vou fazer com pessoas que impõem que pessoas contaminadas ou omitam que pessoas contaminadas se misturem com pessoas não contaminadas? Então a nossa profissão tem regras pra caramba. Eu aceito as regras. Eu sou condenado, vou lá e uso o recurso da justiça. Nem comento em televisão. Essa última eu comentei porque achei acima do limite. Entendeu? E você se cala uma vez, se cala a segunda vez, a terceira não tem mais condição. Então por que não há esse regramento legal para quem participa de internet ameaçando, cometendo verdadeiras barbaridades? Porque uma coisa é o cara dizer que não gosta de você, que te acha muito ruim, que acha você um péssimo profissional, ou que não acha você um bom político. Então, outra coisa é te ameaçar e ameaçar a sua família e fazer comentários que levem a isso. Então, haveria que ter um regramento legal, criminal e também pecuniário para quem comete esses crimes pela internet. Os crimes de ameaça e os crimes que são verdadeiras montagens para destruição de reputações, né? Porque você veja, Datena, se alguém entrar na internet hoje, um Zé Mané qualquer, num perfil fake, e disser o seguinte: olha, o Datena matou 5 criancinhas, eu vi. E ele faz uma montagem, porque isso hoje se faz montagem de tudo, né? Eles transformam urubu em meu louro, né? Vai lá, coloca na internet e aquilo começa a se espalhar. É óbvio que isso é uma mentira. Qual é a punição para essa pessoa? Nenhuma. Zero. Eu propus uma lei para que, quando houver esse tipo de difamação, calúnia, ataques, mentiras, com dolo, vamos pensar no dolo, é a pessoa que tem a maldade de fazer, ela quer fazer, ela quer te destruir, ela quer te ameaçar, ela quer te agredir, ela forma um grupo, ou seja, uma formação de quadrilha digital para isso. Eu propus uma lei para que houvesse cadeia de até 8 anos, a depender da extensão do dano, né? E aí, aquele grupo que você conhece começou a falar: não, isso é censura, isso é censura. Censura? Eu jamais proibiria alguém de falar qualquer coisa. A pessoa pode fazer qualquer coisa, mas ela tem que pagar quando comete um crime. Ela tem que pagar quando comete um crime. Então, essa responsabilidade é do Congresso Nacional, do qual eu faço parte. E aqui as pessoas sentam em cima dessa discussão e fingem que nada está acontecendo no Brasil. E aí fica essa barbárie que a gente está vendo. Olha, o lance é que não é só isso, que essas pessoas incentivam a que aconteçam coisas mais graves. Elas dão vazão aos sentimentos mais ruins que existem no ser humano. Então é capaz de pegar lá um cara desequilibrado que leia aquilo que está escrito ali e pode completar, pode terminar numa tragédia muito grande. Bom, Joyce, nada mais a comentar, a não sei que você se recupere muito rapidamente. Isso é grave a partir do momento que existe uma suspeita de que possa ter sido um atentado, não só para as mulheres do Senado, não, mas para qualquer parlamentar. A gente está vivendo um momento muito difícil do Brasil, com essa questão de polarização de eleições, que leva... Polarização significa divisão, não é? Divisão significa, muitas vezes, ódio. A pessoa não é capaz de suportar democraticamente o oposto. Então, isso pode degringolar para uma situação muito grave, não só para vocês parlamentares, mas para qualquer pessoa no Brasil. A gente tem que manter um clima de governabilidade, tem que manter um clima em que as instituições prevaleçam, e para que a gente tenha eleições no ano que vem, eleições dentro de um regime democrático que um respeite o contrário do outro. Isso é democracia. Agora, se a gente partir para esse tipo de coisa que pode ter acontecido com você, pode realmente ter sido um atentado, isso tem que ser muito bem investigado. Coisas muito ruins poderão acontecer no Brasil. Isso já aconteceu e pode voltar a acontecer. Tomara que você se recupere o mais rápido possível e tomara que as autoridades, não só a Polícia do Legislativo, mas eu acho que vale uma investigação
geral por quem de direito, para que isso seja bem esclarecido e que não pare nenhuma dúvida do que aconteceu contigo e porventura possa acontecer com outra pessoa. No mais, recuperação pronta a você e melhoras. Tá bom, Joyce? Obrigada, Datena, pelo carinho. Você vai ver que daqui uma semana eu já estou pronta para estar em cima do salto, andando nesse congresso para cima e para baixo. E eu não desisto nunca. Pode deixar. Um beijo para você, obrigada pelo carinho. É o que a gente espera, é um beijo da Matilde também, que ficou chocada quando ficou sabendo do que aconteceu contigo. Um abraço grande, fique bem, saúde acima de tudo, tá bom? Obrigada, fica com Deus. Obrigado. Tá aí então, José Luiz da Atena conversou na Rádio Bandeirantes com a deputada Joyce Hasselmann e agora a investigação segue para descobrir o que aconteceu com ela, né, que como todos presenciaram aí, ficou bastante machucada, né, com esse episódio todo.